Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas, 66-3423-1971. Farmácia de Manipulação Magistral Farma, 66-3421-6626. César Ternos, vestindo você com elegância, 66-9959-7409. Olá, boa noite, nós estamos começando mais um programa Veritá. Eu queria te agradecer, você que está nos assistindo pelo SBT, você que tem acompanhado o nosso programa pelo YouTube, pelas mídias sociais. O programa de hoje nós vamos estar falando a respeito de prosperidade, na realidade uma continuação do programa da semana passada. Então, que você tem problemas com administrar o dinheiro, então você vai ter dicas valiosas hoje para usar na sua vida prática. A nossa entrevista da noite, nós vamos entrevistar a doutora Vanessa Ciano, que ela é infectopediatra. Nós vamos estar conversando com ela a respeito do Zika vírus, essa doença grave que tem causado microcefalia, causado problemas sérios na nossa população. Nós temos também o nosso quadro novo, o Doutor Responde, que nós vamos estar respondendo uma pergunta dos nossos telespectadores. Temos também o Conto em Conto, que a doutora Vanessa vai estar contando uma história da vida dela. E nós temos também o Gotas do Saber, onde a gente vai estar declamando uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, esse é o nosso programa Veritá, está cheio de novidades. Então, fique conosco. Nós estamos hoje com a doutora Vanessa Ciano, que é infectologista pediátrica, e nós vamos conversar um pouquinho com ela a respeito do Zika vírus e todas as suas repercussões. Vanessa, muito boa noite, muito obrigado por você estar aqui, dispondo um pouquinho do seu tempo para os nossos telespectadores. Boa noite, obrigada, Dr. Altemar, pelo convite, para que a gente possa estar passando um pouquinho desse assunto novo e que está cada dia mais preocupando cada pessoa desse país. Vanessa, de onde que apareceu esse abençoado desse vírus? Esse Zika, de onde que ele veio? Então, na verdade, era um vírus que estava, vamos dizer assim, quieto, escondido, nos macacos numa floresta em Uganda, que é a floresta Zika, e daí vem o nome do vírus, e que durante uma busca, sentinela do vírus da febre amarela, foi-se isolado em macacos esse vírus e levado para pesquisa em laboratório, isso no final da década de 40, início da década de 50. Década de 50? Foi, assim, que ele foi isolado. Certo. Por volta de 1947, em 1952 foi-se constatado que ele poderia ser transmitido para humanos. E aqui no Brasil, Vanessa, quais os primeiros casos, como é que se tem relatos? Então, foi um surgimento por volta dos primeiros casos em torno de 2014, os primeiros casos identificáveis, mas a epidemia, e se começou a falar mais sobre o vírus mesmo, foi no início de 2015. Certo. Que teve a epidemia e que se começou a transmitir através das campanhas do Ministério da Saúde, que existia um vírus novo circulando no nosso país, que apresentava sintomas semelhantes ao da dengue, mas mais brandos, né? Então, assim, a dengue já é velha conhecida nossa. Em 2014, falou-se, aí veio a chikungunya, sim, que também é pelo mesmo mosquito, e alguns casos de uma doença, na verdade, de uma doença exantemática, que eles não conseguiram isolar,
em 2014, que parecia diferente das outras já conhecidas, e em 2015 veio a surpresa e a identificação de qual era o agente. Quais são os sintomas da Zika? Então, a Zika vírus, na verdade, o que deixa a gente bastante apreensivo é que a maioria das pessoas que vão se infectar com o vírus, que vão adquirir esse vírus através da picada do mosquito, elas não vão ter sintomas. Então, se estima que de cada 10 pessoas que pegam o vírus, 8 não vão ter sintomas. Então, de cada 10, 2 vão apresentar o sintoma da doença, que na sua maioria, grande maioria, são sintomas bem leves. É uma febre baixa, quando está presente, quando essa febre existe, em torno de 1 a 2 dias de febre, acompanhado de um exantema, que são manchas no corpo, manchas avermelhadas no corpo, que coçam bastante, dor no corpo menos intensa do que na dengue, e nas articulações pode ter um inchaço nas juntas, nas articulações, com um pouco de dor, que é menos importante do que o da chikungunya, e é uma doença que vai embora geralmente com no máximo 7 dias a pessoa já se recuperou. Coceira também dá, Vanessa? Coceira, prurido no corpo? O sintoma assim, que mais chama atenção e que o pessoal até brincava na época, quando teve a primeira vez que ela veio, a epidemia, é que era uma coceira muito forte, era um vermelhão com uma coceira como se tivesse alguém jogado pó de mico na pessoa. Então, assim, é uma coceira no corpo todo, é o que chama bastante atenção. Na dengue você tem uma coceira, quem já teve dengue, às vezes você tem aquele vermelhão com coceira. É uma coceira que você multiplica por 5, 10 vezes a coceira que tem na dengue é a coceira que tem a Zika. E com relação à chikungunya, clinicamente tem algum meio de diferenciar ou é difícil? O que diferencia, na verdade, são coisas muito sutis, mas até para o médico, às vezes se torna difícil de diferenciar entre uma e outra. O que a gente pega, por exemplo, na Zika, esse vermelhão no corpo com a coceira é muito mais do que na dengue e na chikungunya. A chikungunya, ela dá muita mais dor na articulação, dor nas juntas. É uma dor, inflama as juntas, e essa inflamação ela pode ficar por muito mais tempo. A dengue dá mais dor nos músculos, né? É uma dor no corpo, uma dor de cabeça importante, que a chikungunya pode ter, mas é menos intensa. Então, todas elas apresentam sinais bem parecidos. São nas miniaturas, são nas coisas bem pequenas que a gente consegue diferenciar. Nos detalhes a gente consegue diferenciar uma da outra, e muitas vezes só no exame mesmo. No exame que colhe, né, de laboratório. Vanessa, e eu acho que a grande preocupação hoje é com relação às mulheres grávidas, né? Nós vemos que houve uma associação do Zika vírus com casos de microcefalia. Você podia explicar para a gente o que é a microcefalia, para começar a conversa nesse sentido? Então, é como ele falou, antes era uma doença boba, é só mais um vírus que o mosquito transmite, que faz a gente se coçar, é mais leve que a dengue, não precisa internar. Muitas vezes a pessoa nem procurava o hospital, ela achava que era uma alergia, que era uma coisa boba. Então, infelizmente, começou a se ter em meados de 2015, né, principalmente a partir de agosto, mas alguns casos antes, de bebês que começaram a nascer com a cabecinha abaixo da média para a idade. Então, assim, o que se chama microcefalia? Microcefalia nada mais é do que uma medida numérica. Quer dizer que aquele bebê nasceu com a cabeça, né, com o tamanho da cabeça que a gente mede de todos os bebês quando nascem, menor do que era esperado para aquela idade que ele nasceu. Certo. Então tem diferença do bebezinho que nasceu no tempo certo para o bebê que nasceu prematuro. Existem medidas todas para essas. E como
começou a observar um padrão de que algumas crianças estavam nascendo com essa cabeça muito menor do que o esperado, e numa situação que não era o habitual. Antes isso acontecia em 1 para cada mais de 6.000 crianças nascidas. E começou a se notar que estavam nascendo várias crianças com essa cabeça menor do que o esperado. Então, assim, microcefalia, para as pessoas não assustarem até, está só relacionada a uma medida. Não quer dizer sempre que tem alguma alteração dentro do cérebro ou dentro da cabeça. Mas muitas vezes essa cabecinha está menor do que o normal, porque o cérebro teve algum problema, algum insulto ou sofreu algum trauma, um ataque que deixou ele não se desenvolver. E o que faz o tamanho da cabeça crescer dentro da barriga é o cérebro desenvolvendo. Por isso que muitas vezes a microcefalia está associada a alguma alteração no cérebro. E com relação ao período da gravidez que o vírus pode dar mais problemas, já tem alguma informação a esse respeito, Vanessa? Então, está se trabalhando muito nisso, porque justamente esse problema é porque o mosquito pica a gestante e ela se infecta, muitas vezes ela não vai ter sintoma, mas se descobriu que o vírus passa pela placenta e atinge o bebê, né? E isso está muito relacionado à formação do feto, do bebezinho dentro da barriga. Então, no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses de gravidez, o bebê ainda não está totalmente formado, ele está se iniciando a formação. Quando pega bem no comecinho, nem toda grávida que pegar a zika, isso é muito importante, nem toda grávida que pegar a zika vai necessariamente passar para o bebê. Não se sabe ainda ao certo quantas que vão pegar e transmitir para os bebês, certo. Mas não se estima que seja a maioria, não. Então, quando é bem no comecinho da gravidez, pode resultar em aborto, perda da gravidez. A microcefalia está mais relacionada, pelo que tudo indica, no final do 3º mês e em torno do 4º, 5º, que são os meses onde o cérebro do bebê está se desenvolvendo mais rapidamente. E o vírus ataca o cérebro porque a gente chama de tropismo. Então esse vírus ele tem uma preferência pelo sistema nervoso e por isso que existe essa relação do vírus com a microcefalia. A gente estava conversando ali nos bastidores e você estava me explicando que a Secretaria de Saúde está fazendo uma busca ativa com relação a esses casos, né? Você podia explicar para a gente como é que está sendo esse trabalho? Então, quando começaram a nascer esses bebês com microcefalia mais do que o esperado, mais do que os outros números, tem 5 para 6 anos que eu trabalho na maternidade da Santa Casa aqui local. E a gente observou que começaram a aparecer casos que a gente não conseguia diagnosticar, saber por que a cabecinha estava pequena. Fomos atrás de buscar, né, e fazer um levantamento, principalmente quando o Ministério da Saúde soltou a informação de que isso estava ocorrendo em outros locais também. E soltou os números, né? Então vamos considerar que a microcefalia, que a cabeça pequena, para bebê que nasceu no tempo certo, seja de 32 centímetros. Então a gente fez um levantamento, pegou e olhou todos esses bebês que já tinham nascido, que muitas vezes foram para casa e às vezes não foram vistos porque a cabecinha estava bem próximo do normal. Levantou os números e, como tem que ser feito, foi colocado para a vigilância epidemiológica e para a Secretaria de Saúde que estava acontecendo isso e que nós precisávamos dar uma solução e investigar e dar um suporte para essas mães. Então se criou um ambulatório, foi criado um ambulatório de retorno especificamente para isso, para dar todo o suporte para essas mães. Então a Secretaria já montou e esse ambulatório já está funcionando. Tanto para gestantes, existe um ambulatório específico para gestantes agora também, para serem acompanhadas, aquelas que tiveram sintomas de zika e também aquelas que
que não tiveram sintomas, mas que o bebê foi visto microcefalia no ultrassom, estão sendo acompanhadas e encaminhadas para um atendimento especial, diferenciado. E esses bebês, eles estão sendo chamados, os que já nasceram nesse período de agosto para cá, e os que já estão nascendo, está sendo feita toda a investigação e dando todo o suporte para essas mães, tanto do ponto de vista de laboratório, médico, quanto o suporte emocional também. Psicologia, fisioterapia, tudo que é possível para que essas mães sejam amparadas. Okay. A gente vai fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com a doutora Vanessa falando um pouco mais a esse respeito. Para você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação, conta com excelente padrão de qualidade e ética. Venha conhecer a nossa linha de produtos naturais, produtos sem glúten, sucos termogênicos e muito mais. Com excelente atendimento, a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas. Nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação. Afinal de contas, cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma. Ligue para nós! O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição, com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Ciano, que é infectologista pediátrica, a respeito do Zika vírus. Vanessa, pelo fato de ser uma doença relativamente nova no nosso meio, os colegas médicos, eles estão conseguindo diagnosticar, dar o encaminhamento correto para essas pessoas? Está sendo feito algum treinamento, alguma reciclagem nesse sentido? Então, o que está acontecendo, na verdade, está se pensando é que com toda essa questão da microcefalia e do potencial, a própria população também está mais esperta, está mais procurando, né? Porque muitas vezes estava em casa, era um sintoma bobo e não procurava. Então, à medida que se procura os serviços de saúde, os médicos se encontram nessa situação, veem esses pacientes e, pensando nisso, a secretaria, na semana passada, fez uma reunião, convocou, nós demos uma palestra para a classe médica, para fazer um treinamento para os postos, para os PSFs e para a classe médica também do serviço privado. Foi feito um convite e esses colegas participaram, para a gente passar um pouquinho mais dessa realidade, o que é, como é que faz, o que a gente pode fazer para prevenir, como é que faz o diagnóstico, como é que você consegue ter certeza dessa pessoa, que essa pessoa está com a Zika, e muito importante que é a notificação, que é quando a gente fala para o paciente que ele está com aquela doença e fala também para o governo, preenche uma ficha dizendo que a pessoa está com aquela doença, porque só assim que a gente consegue saber os números, só assim que o governo está sabendo a real situação. Até para planejar estratégia de controle, para planejar, exatamente. Quando a gente só fala para o paciente que ele está, mas assim, eu sei e o paciente sabe, tudo bem, mas a gente não preenche uma fichinha, às vezes chata, que assim, você fala assim, tá com Zika, a enfermeira vai lá e chama, que algumas pessoas já devem ter passado por essa situação, chama, vem cá, vamos preencher um papel, onde você mora, como é que funciona, se tem mais alguém na sua casa que teve a mesma coisa que você. Essa fichinha é importante porque é nessa ficha que a gente vai dizer para o governo, olha, está acontecendo Zika aqui. E aí que o governo vai se alertar para aquilo e tratar de procurar os recursos para a gente poder combater a doença. A nível de Mato Grosso, como é que estão os números, Vanessa? E a nível de Mato Grosso, existe uma estimativa e uma
subnotificação, a gente consegue ter os números de 2015, assim como de todo o Brasil, por conta justamente disso. A maioria não vai ter sintoma e muitas vezes a pessoa que teve sintoma nem procura o serviço médico. E no começo, essa questão da notificação, de informar para o governo, também não existia. Isso é só zika, pode ir para casa. Então agora que a gente vai conseguir ter números reais, agora que a gente vai conseguir ter números mais reais, porque a população está procurando, os médicos estão mais atentos e estão preenchendo a bendita fichinha com o nome, localização que está funcionando. As estimativas de 2015 para o Brasil, de uma maneira geral, foram de 450 mil infectados a 1,5 milhão. Então é um número muito variado. Para o Mato Grosso, essa expectativa ficou de 8.200 casos a 50 mil casos. Isso É uma faixa, a própria muito... estimativa que a epidemiologia fez é uma faixa muito abrangente, por conta desses vários fatores, da pessoa não procurar, da pessoa nem saber que pegou e muitas vezes de não se comunicar. Então, mas são números grandes. Esse ano a gente vai conseguir ter isso melhor, porque está se pensando mais e está se fazendo os passos direitinho, né? Vanessa, uma pessoa que ficou grávida agora, quais são as medidas de proteção? Como é que ela pode se prevenir dessa possível infecção? Então, não só as mamães, né? As mamães são a parte que a gente mais preocupa agora, até porque pelo risco de passar para o bebezinho dentro da barriga, mas toda a população, de uma forma geral, tem se falado muito no uso de repelentes, que tem os específicos, tem que seguir as especificações, o tempo de passar, o que se tem no repelente, os princípios ativos, né, a substância que realmente faz o mosquito não picar, que é o DIT. E aí tem várias marcas, né, Icaridina, DIT. Na verdade, são repelentes que tem que procurar um repelente que ela possa usar, que seja adequado para a gestante, seguir as informações direitinho que tem para cada fabricante, porque se aquela informação tá por ali é porque foi feito um estudo e que a gente não tem que nem fazer a mais nem fazer a menos, porque muitas vezes a gente vê lá está recomendado que tem que passar de 4 em 4 horas, a pessoa de meia em meia hora está lá passando, certo. Então tá demais. Ou então tem que passar a cada 4 horas, a pessoa passa 10 horas e aí que ela vai lembrar de passar de novo. Os períodos que o mosquito está circulando mais, que é no final da tarde. Então, começou a escurecer, o finalzinho da tarde, o ideal é que tenha tela em casa, feche todas as portas e janelas, evite estar saindo na rua esse período. Se tiver como ter ar-condicionado ou um sistema de refrigeração interno, para ter e utilizar o bom e velho tratamento das nossas avós e da época anterior, mais antiga, que é usar o mosquiteiro para dormir. Usar mosquiteiro em casa, né? Usar um mosquiteiro, usar aquela tela de proteção que o pessoal da zona rural está cansado de saber e usar, que funciona e protege a gente. Evitar usar repelente à noite, tá, gente? O repelente é para o dia, o mosquiteiro é para a noite. Mosquiteiro com inseticida também pode ser usado. E se recolher esses horários, comecinho da manhã, final da tarde, que são os horários que o mosquito vai se alimentar. E não adianta falar assim, é fácil, joga veneno, traz fumacê. O veneno, ele tem os problemas dele também. Pode intoxicar, pode fazer mal para criança, pode fazer mal para idoso. Então vamos tentar cortar o mal pela raiz. Diminuir a forma desse mosquito se multiplicar. Lá no começo, 1900, o Oswaldo Cruz, quem lembra disso aí, ele fez a revolta da vacina por causa da varíola, ele também combateu a febre amarela. A febre amarela também é o mesmo mosquito. E ele lá naquela época, ele falou, estava tendo um surto de febre amarela no Rio de Janeiro. Quem passa a febre amarela? É o mosquito. Vamos então combater e controlar e erradicar esse mosquito daqui.
E em 1904 ele conseguiu tirar a febre amarela do Rio de Janeiro daquela época, que era um lugar muito mais insalubre, era um lugar que tinha menos condições de higiene, e agora a gente não está conseguindo dar conta do mesmo mosquito aqui. Tá bom. Vanessa, queria te agradecer muito pela tua entrevista e queria dizer que o programa está aberto. Se você tiver alguma outra oportunidade para estar aqui, a gente vai com certeza estar falando de novo, tá bom? Obrigada a você pelo convite, boa noite. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Para você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação, conta com excelente padrão de qualidade e ética. Venha conhecer a nossa linha de produtos naturais, produtos sem glúten, sucos termogênicos e muito mais. Com excelente atendimento, a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas. Nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação. Afinal de contas, cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma. Ligue para nós! Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade e entrevistas. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas. 66-3423-1971. Farmácia de Manipulação Magistral Pharma. 66-3421-6626. César Ternos. Vestindo você com elegância. 66-9959-7409. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Essa poesia é chamada Balada do Amor através das Idades. Eu te gosto, você me gosta. Desde tempos imemoriais, eu era grego, você troiana, troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente, mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia, toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria do meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira, pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho, tenho dinheiro no banco, você é uma loura notável. Bocha, dança, pula e rema. Seu pai é que não faz gosto, mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Carlos Drummond de Andrade. A pergunta de hoje nos foi enviada pela Dona Maria do Carmo, lá da cidade de Salmen.
e ela pergunta a seguinte questão: tenho dor de cabeça no final de todo dia. Isso é enxaqueca, doutor? Dona Maria do Carmo, provavelmente não é enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça muito forte, latejante, que na maioria dos casos dói só de um lado da cabeça. A enxaqueca normalmente está associada com náuseas, com vômitos, e também tem alguns outros sintomas que é chamado de fotofobia, ou seja, a pessoa fica com intolerância à luz, ela prefere ficar num local mais escuro. E ela também tem dificuldade assim com barulhos, então a pessoa quer ficar num local mais escuro, em silêncio. A enxaqueca, ela pode também ter uns sintomas chamados sintomas de aura, que são sintomas que é como se anunciassem a chegada da dor. Então a aura pode ser sentida da seguinte forma: a pessoa pode ver o que a gente chama de escotomas visuais, então ela começa a ver pequenos flashes de luz na vista, ou às vezes a visão fica embaçada, ou às vezes a pessoa tem uma outra aura que é chamada de aura sensitiva, que ela começa a sentir formigamentos, choques no corpo. Então esses sintomas, eles antecedem a dor. E o importante da enxaqueca, Dona Maria, é dizer para a senhora e para todos vocês que estão nos assistindo, que a enxaqueca, ela é uma doença que ela tem um tratamento, e é necessário se fazer esse tratamento, porque as pessoas que não fazem o tratamento correto dela, com o tempo ela vai se tornando uma enxaqueca crônica, ou seja, ela vai se cronificando. Então a pessoa, ela começa a ter dor de cabeça a cada 15 dias, depois ela começa a ter dor de cabeça toda semana, e aí chega num ponto que essa enxaqueca ela se torna uma dor de cabeça diária. Então, como é que você deve saber quando deve procurar um tratamento para enxaqueca? Se você tem dor de cabeça mais do que uma vez por semana, então já não é interessante, não é saudável para você ficar só tomando analgésicos. É necessário que você procure um profissional para fazer o que a gente chama de tratamento profilático, ou seja, você tomar uma medicação de uso contínuo por um período que varia de 6 meses até mais de ano, para bloquear o aparecimento dessa dor de cabeça. Espero ter esclarecido a sua dúvida, tá, Dona Maria? E você que tem dúvidas em casa a respeito de saúde, então nos mande, o e-mail está aqui no rodapé da página, nos envie através do e-mail, que na medida do possível a gente vai estar respondendo as suas dúvidas. Então, Dona Maria, muito obrigado pela sua participação. Dona Maria, esse é o Doutor Responde. Nós vamos estar hoje continuando o assunto da semana passada a respeito de prosperidade. Se você não assistiu o programa da sexta-feira passada, eu sugiro que você o assista através da internet no canal do YouTube, para que você possa ter uma noção da reflexão na sua totalidade. Só para dar um pequeno resumo como introdução, na semana passada a gente aprendeu junto que quando a gente é bebê, quando a gente é criança, os nossos pais, os nossos professores, os nossos parentes, todas as pessoas que têm relacionamento conosco, elas nos passam conceitos, elas nos passam visões de vida. E esses conceitos, esses chamados paradigmas, o que são paradigmas? Exatamente são essas maneiras de ver o mundo. Então essas coisas elas vão sendo implantadas dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso cérebro. Isso vai criando redes neurais. Agora imagine que você hoje, talvez você tenha 20, 30, 40 anos, se você possui essas redes neurais no teu cérebro, que tenha arquivos assim meio distorcidos ou arquivos assim meio corrompidos a respeito de dinheiro. Ou seja, talvez lá no teu inconsciente você tenha ouvido seus pais falarem que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro corrompe as pessoas, que os ricos eles são desonestos, eles passam as pessoas para trás para acumular riqueza. Então isso vai
internalizando dentro do nosso cérebro e vai criando verdadeiros arquivos. E esses arquivos é que vão servir para que nós possamos analisar todos os assuntos financeiros da nossa vida. Então isso pode muitas vezes explicar por que existem muitas vezes pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas inteligentes, pessoas que se esforçam, mas que parece que a coisa não rola, parece que a coisa não caminha, parece que ela não consegue sair do lugar, ela não consegue progredir. Então uma das explicações talvez seja isso, talvez seja esses arquivos mentais que você pode ter, que associam dinheiro como uma coisa negativa. E se você tem esses arquivos relacionados a dinheiro de uma maneira negativa, infelizmente você pode trabalhar 24 horas por dia, você pode fazer o que você quiser, fazer cursos, ir para o exterior, mas inconscientemente você vai ser sabotado por você mesmo, para que você seja fiel àqueles paradigmas que foram implantados no seu cérebro quando você era criança. Então, isso é um assunto muito importante, tá? Eu quero que você utilize essa reflexão mais para te despertar, porque esse é um assunto muito grande, um assunto muito profundo e a gente jamais conseguiria abordar tudo em alguns minutos. Mas eu quero que essa reflexão ela te incomode, que você olhe para a sua vida financeira, que talvez que você tenha se enquadrado no que eu te falei. Você trabalha, mas parece que a coisa não acontece na sua vida. Você vê os seus amigos, os seus parentes progredindo e você não consegue. Então, existe muita literatura, existe muitos livros e muita coisa na internet que você pode começar a explorar essa questão dos paradigmas, das crenças limitantes, dos bloqueios que a gente cria e que vão nos sabotando e que vão nos cerceando e que não deixa a gente desenvolver o nosso lado financeiro. Como resolver isso então? A primeira coisa é identificar esses paradigmas. É por isso que a Bíblia fala que a verdade ela nos liberta, porque não adianta, você não consegue ter esse discernimento se você não começar a olhar para dentro de você e começar a identificar o que dinheiro representa para você. E começar então a identificar os paradigmas, identificar aquelas coisas que foram implantadas no teu cérebro com relação a dinheiro. E a partir do momento que você começa a identificar esses falsos paradigmas, esses paradigmas que só vão te levar para a pobreza, então você tem a escolha. Por isso que é interessante o ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de escolher a dia como ele quer viver. O problema é que muitas pessoas, elas não têm esse insight, elas nunca têm essa revelação de que existe alguma coisa invisível dentro dela e que pode estar causando essas manifestações visíveis na sua vida financeira. Então, a partir do momento que você começa a identificar esses paradigmas, você tem a possibilidade de começar a reprogramar sua mente, a fortalecer aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que vão te levar para frente, que vão te levar a um novo patamar financeiro. E a partir do momento que você começa a ter esse discernimento, você começa então a deixar de lado aquelas formas negativas de pensar, aquelas formas que só te levam para a derrota, que dizer que você não consegue, que dinheiro não é para você, que você não sabe administrar dinheiro, que dinheiro é uma coisa complicada. Então, tudo isso são paradigmas que te levam para essa corrente de pobreza. A segunda coisa, para você que está interessado em ter essa noção de prosperidade, é que nós temos que nos sair do papel de vítimas. É muito comum a gente começar
a colocar a culpa nos outros pela nossa questão financeira, pela nossa dificuldade financeira. Então, pare de culpar o governo, pare de culpar a educação que os seus pais te deram, pare de culpar a condição da tua empresa, pare de culpar o seu patrão, pare de culpar a sua esposa, o seu esposo. Uma das primeiras coisas é você sair da posição de vítima e entender que você não é vítima de ninguém, a não ser vítima de você mesmo, das suas próprias crenças internas que te limitam e que bloqueiam o teu desenvolvimento. Uma outra coisa importantíssima para você que quer ser uma pessoa próspera é que nós temos que aprender a sermos gratos. Isso já foram feitas várias pesquisas científicas que associam a gratidão com prosperidade, com saúde, com melhora nos relacionamentos interpessoais. Então, a partir do momento que você começa a ser grato por aquilo que Deus tem colocado na sua vida hoje, talvez você não esteja no emprego que você ama de paixão aquele emprego, mas eu tenho certeza que é muito melhor estar empregado do que estar desempregado, engrossando a fileira dos desempregados aqui nesse país. Talvez você não goste da casa que você mora, talvez você ache que essa casa é pequena, que essa casa é quente, que essa casa é isso, aquilo outro. Mas eu tenho certeza que a tua casa ela é muito melhor do que viver debaixo da ponte. Então, entenda bem que enquanto você não for grato por aquilo que você tem hoje, então será muito difícil você subir de nível, será muito difícil você progredir, porque se você não tem essa gratidão, isso é muito complicado. Uma outra coisa importante com relação à gratidão, é muito difícil pessoas que não são gratas aos pais crescerem financeiramente. Não importa se o seu pai ou a sua mãe talvez não tenha sido aquele modelo de pai que você gostaria de ter tido. Talvez o teu pai ou a tua mãe até te abandonou, mas eles te deram a coisa mais preciosa, que é a sua vida. Então, a partir do momento que você entende isso, que você tem que ser grato, ainda que eles não tenham sido nenhum tipo de exemplo de pai, é muito difícil você conseguir prosperar. Como que você pode ter frutos saudáveis se você não reverencia a sua raiz, se você não olha para a sua árvore genealógica, para os seus pais, para os seus avós e tem esse sentimento de respeito, esse sentimento de gratidão? Então isso é fundamental para aquelas pessoas que querem prosperar. Outro ponto muito importante, fundamental, se você quer prosperar, você tem que aprender a doar, você tem que aprender a ser solidário. Isso é bíblico, a Bíblia fala, dá e receberás. Isso é um princípio eterno. Quando você é uma pessoa mesquinha, você é uma pessoa muito apegada com as suas coisas, tudo é meu, então você entra numa vibração muito ruim de escassez, porque assim, teoricamente, você não quer doar nada, você não quer repartir nada, porque você tem um medo inconsciente ou às vezes consciente de que se você doar, vai faltar para você no futuro. Então isso é uma vibração muito ruim, é uma vibração de escassez. E quando a gente vibra, quando a gente vive nessa frequência de escassez, é muito difícil a gente conseguir prosperar. Quando a gente começa a entender esse conceito eterno, quando a gente começa a nos tornar pessoas mais solidárias, talvez você esteja falando, mas Altemar, mas eu estou com dificuldade financeira, como é que eu vou doar?
Isso são princípios eternos, entendeu? São princípios que só quem vive isso é que começa a entender que quando a gente obedece a esses princípios, então as coisas começam a funcionar e começam a acontecer para a gente. Talvez você não precise doar dinheiro, talvez você possa doar o quê? O seu tempo. Talvez você possa fazer uma visita para o lar dos idosos, talvez você possa doar o seu trabalho, fazendo um trabalho voluntário. Existem inúmeras instituições aqui na cidade de Rondonópolis que elas carecem muito de voluntários. Então, quando a gente fala em doar, não é só doar financeiramente. Se você tem condições, faça, porque existem muitas instituições, muitos trabalhos belíssimos em Rondonópolis, em todo o Brasil, que precisam sim de dinheiro, de aporte financeiro. Mas esses dias eu estava assistindo um filme e um dos protagonistas disse uma frase muito bonita, que o maior presente que uma pessoa pode dar para outra é o seu tempo. Então, comece a abrir a sua mão financeiramente e abrir a sua mão em termos de tempo, que eu tenho certeza que você vai começar a colher frutos, porque isso é um princípio eterno. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vai tomar uma aguinha, fique conosco, a gente vai te falar muitas coisas importantes ainda hoje. Para você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação, conta com excelente padrão de qualidade e ética. Venha conhecer a nossa linha de produtos naturais, produtos sem glúten, sucos termogênicos e muito mais. Com excelente atendimento, a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas. Nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação. Afinal de contas, cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma. Ligue para nós! O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Nós estamos conversando hoje um pouquinho a respeito de prosperidade, dos componentes básicos de uma pessoa próspera. Um outro aspecto importante da pessoa que quer ser próspera é valorizar a família. A família é a base de tudo. Então, quando você entende o valor da sua família, o valor dos filhos, o valor dos seus pais, o valor dos seus avós, então isso cria uma base segura para que você possa crescer. Nenhum edifício pode crescer sem um alicerce sólido, sem uma base sólida. E esse alicerce com certeza tem que ser a nossa família. Um outro aspecto importante para você que quer prosperar, é necessário que você tenha o quê? Que você tenha vontade, que você tenha gana, que você tenha foco, que você tenha objetividade. Porque por mais que você tenha oportunidades, por mais que você tenha preparo, por mais que você tenha feito cursos, mas se você não tem foco, se você não tem vontade, a vontade é algo que tem que ser, que você tem que buscar de dentro de você. Você não vai conseguir prosperar se você realmente não tiver esse sangue nos olhos, como falam os filósofos, né? Essa vontade, essa energia para correr atrás, para levantar de manhã, para trabalhar, para ir atrás dos seus objetivos. Então, isso é um fator fundamental. Outro aspecto importante para você que quer prosperar é começar a utilizar a sua criatividade. O ser humano é o único animal racional do planeta.
nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Nós então nascemos com esse software maravilhoso. Só que o que acontece? A maioria dos seres humanos, eles não utilizam essa grande capacidade que o nosso cérebro tem. A maioria de nós ficam fadados a ficar atrás de mesas, muitas vezes fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos enfadonhos, trabalhos que muitas vezes não nos apetece, a gente não gosta, mas a gente se sujeita, muitas vezes por uma sensação de pseudo-segurança, de ter um salário no final do mês. Então, a sociedade, a mídia, a faculdade, a escola, tudo isso conspira para te enquadrar nesse esquema de você trabalhar, de você ter o teu salário, e isso muitas vezes mata a nossa criatividade. Nós não conseguimos, nesses trabalhos, desenvolver o nosso potencial, e principalmente quando a gente tem essas crenças limitantes, esses paradigmas que nos podam, que nos causam, que nos fazem ser pessoas medrosas, amedrontadas, que têm dificuldade, que têm medo de ousar, que têm medo de agir. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, essa revista aqui, ela é de dezembro de 2015 e ela fala que todo dia, que apesar da crise, todos os dias surgem 33 novos milionários no país. Então, da onde que surgem esses milionários? Depois você pode ir atrás dessa revista, você vai perceber que não são, você percebe que são todos jovens. Não são jovens de famílias ricas, não. São pessoas que tinham os seus empregos assalariados, mas que elas começaram a colocar em ação a sua criatividade. Porque as ideias estão aí, as ideias estão flutuando, as ideias estão aí, viajando. E muitas vezes a gente não consegue, a gente está tão acostumado a ter a nossa rotina, nosso trabalho de 8 às 5 da tarde, de almoçar, de jantar, de fazer sempre a mesma coisa, e a gente acaba o quê? Podando a nossa criatividade. Então, você que quer prosperar, comece a colocar essa questão em pauta, começar a utilizar a sua criatividade, e você vai começar a perceber que as oportunidades, elas existem para quem consegue enxergar elas como oportunidades. Isso nos leva a outro aspecto importante, a outro ponto, que é a coragem. A maioria de nós tem muitos medos. Nós temos medo da pobreza, nós temos medo da crítica, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de perder o amor de alguém, nós temos medo da velhice, nós temos medo da morte. E muitas vezes esses medos, eles nos aprisionam, eles nos bloqueiam, eles nos impedem de exercer o nosso potencial, eles nos impedem de nós nos lançarmos, de nós ousarmos, de nós abrirmos o próprio negócio, de nós empreendermos. Então, se você quer realmente ser uma pessoa próspera, é necessário que você comece a vencer os seus medos, que você comece a enfrentar os seus medos. Se você realmente não quer ser mais um na multidão, se você realmente não quer ser essa pessoa que fica preocupado com o salário do fim do mês, as contas apertadas, então é preciso, é fundamental que você aprenda, que nós aprendamos a enfrentar e vencer os nossos medos, os nossos bloqueios, para que a gente possa exercer o nosso potencial e desenvolver a nossa criatividade e os nossos empreendimentos. E o último ponto que eu queria compartilhar com você é a respeito de sonho. Tudo que você tem na sua casa, essa televisão que você está assistindo, esse sofá que você está sentado,
tudo, a energia que está iluminando a tua sala, tudo isso surgiu porque algum dia alguém sonhou que isso seria possível. Então, se você não utilizar esse recurso que o teu cérebro te coloca à disposição, que é você sonhar, que é você imaginar, que é possível que você seja uma pessoa próspera, que é possível que você seja uma pessoa financeiramente equilibrada, que você não seja uma pessoa que fica preocupada todo final de mês com questão financeira. Se você não aprender a se enxergar, a sonhar com isso, dificilmente você vai sair da situação atual. Porque o sonho, a meta, o objetivo é alguma coisa que você precisa colocar na frente para que você possa saber para onde você está indo. Se você não tem um sonho, se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, como é que você vai chegar lá se você nem sabe para onde é que você está indo? Então, comece a aprender a colocar no papel tudo aquilo que você almeja, que você deseja. Comece a colocar isso de uma maneira concreta, para que você possa aprender a direcionar toda a tua energia vital, toda a tua capacidade laborativa, de criatividade, no sentido de atingir esse sonho, esse objetivo, para que você possa ser uma pessoa realizada, para que você possa deixar um legado, deixar uma segurança para a sua família e para a sua posteridade. Nós estamos terminando o programa de hoje. Eu queria agradecer muito pela tua companhia, você que está nos assistindo pelo SBT, e os internautas que têm nos assistido pelo YouTube. Eu queria convidar vocês a se inscrever no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, mande sugestões de assuntos através da nossa fanpage, interaja com o nosso programa. Em breve nós vamos ter um telefone de WhatsApp para que você possa ter uma interação mais imediata com o nosso programa. Então, eu queria que você nos ajudasse a fazer cada dia um programa melhor. Queria te dar uma boa noite e que você tenha um excelente final de semana. Eu sou Vanessa Ciano, sou infecto-pediatra e estou nessa cidade há 6 anos. Quando eu era pequena, eu até pensava em ser médica, tudo, mas era uma coisa bem distante. Não tem ninguém na família que é médico, então eu nunca tive contato com isso. Mas chegou a época do vestibular, pensei, bom, o que eu vou fazer? Vou fazer medicina. Mas por quê? Eu gosto de investigar, então eu vou ser legista. Então entrei para medicina achando que eu ia investigar a morte e decifrar mistérios. E aí, ao longo do curso, fui conhecendo, fui vendo muitas coisas. E chegou no final da faculdade, eu tinha algumas certezas. Uma delas é que eu nunca ia ser pediatra na minha vida. Nem pediatra, nem ginecologista, nem ortopedista. E que eu não ia me casar ou me relacionar com ninguém que fosse meu calouro na faculdade ou nada disso. Bom, como a gente sabe que a gente paga a nossa língua, eu fui fazer anestesia e na anestesia fui cuidar de criança nas minhas horas vagas. E aí sim que eu descobri que eu servia para isso. Imagina 10 anos atrás, quando eu atendia adulto e alguém olhava para mim e falava assim, não, você não é médica, não dá para ser. Agora, quando eu entrei para pediatria, me encontrei, porque aí as crianças não reclamavam nunca. Achava bom, estava divertido, dava para ir. E assim eu decidi, larguei tudo que estava fazendo, larguei uma residência difícil de anestesia que eu fazia e resolvi que eu ia ser pediatra. Então na vida a gente nunca tem que ter os nuncas, né? Nunca é uma palavra que não deve existir na nossa vida, porque a gente pode mudar a qualquer momento. E hoje estou eu aqui, pediatra feliz e não me imagino fazendo outra coisa além disso. Essa é a minha história.
Você acabou de assistir o programa Veritar. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas. 66-3423-1971. Farmácia de Manipulação Magistral Farma. 66-3421-6626. César Ternos. Vestindo você com elegância. 66-9959-7409.